noite, irmãos. Convido a todos a abrirem as Bíblias essa noite para o livro de 2 Timóteo. Hoje continuamos o nosso estudo deste livro de 2 Timóteo. Nossa mensagem nessa noite será do verso 9. Nós vamos ler o contexto dos versos 8, 9 e 10. Estaremos propriamente fazendo uma exposição do verso 9. Vamos ler então a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Até a nossa leitura nesta noite. Nós vimos em nossa última mensagem de 2 Timóteo como o apóstolo Paulo está desafiando Timóteo com essa carta a realizar o seu ministério, a cumprir o papel que Deus lhe deu, como Deus o desafia a ter coragem, a reavivar o dom que havia nele, a não se envergonhar do Evangelho, a não desanimar diante das lutas e até das perseguições. E à medida que Paulo fala essas coisas, aqui no verso 8, ele diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Ele começa a lembrar Timóteo de realidades que devem motivá-lo para dar força para esse objetivo de levar a sério o seu ministério, de cumprir o seu ministério, de seguir o exemplo do apóstolo Paulo, ser fiel diante da adversidade. Então, nessa altura, o que o apóstolo Paulo faz é que no verso 9 ele faz lembrar a graça salvadora de Deus na vida de Timóteo em nossas vidas. Por isso, no final do verso 8, segundo o poder de Deus, e ele começa, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja que essa palavra, essa recordação de como Deus atuou para nos salvar, é na verdade para inspirar Timóteo, para deixá-lo mais ainda grato, refletindo sobre isso. Então, aplicando isso no contexto atual, levar adiante o seu ministério com esse espírito de gratidão que a graça de Deus em nossa vida nos ocasiona. O apóstolo Paulo, então, fala essencialmente o seguinte: fala que Deus o salvou, a obra é dele. E ele fala como ele nos salvou, ele nos chamou, ele fala por que ele nos salvou, não com nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, e ele nos fala de quando essa graça nos foi dada. Esse verso é um verso muito rico, muito poderoso. Nós devemos entender o que ele está nos ensinando. Então, primeiramente, no verso 9, Deus que nos salvou. Deus nos salvou. É claro que a ideia é que a obra de salvação é obra dele. Nós somos passivos nesse sentido. Nós não nos salvamos, nós não conquistamos a nossa própria salvação. Ele é quem nos salva. A Bíblia retrata no livro de Isaías a salvação de uma forma muito curiosa, como um problema que não havia quem pudesse remediar. E Deus, vendo que ninguém mais tem condições de fazer nada, Deus mesmo, então ele se prepara e ele se veste com uma armadura e ele aparece para guerrear e conquistar, e ele traz a salvação. Quer dizer, ninguém mais poderia fazer, só Deus. Então a obra é de Deus e ele é que nos salva. E ele é o Salvador. Aliás, ele é o único Salvador.
não existe outro. Veja em Isaías 43, uma outra passagem do profeta Isaías que nos fala sobre a riqueza da nossa salvação nesse sentido. Nos mostra como a obra de salvação é a obra de Deus, como não é algo que nós iniciamos e não é algo que nós completamos, é algo que Deus faz. Isaías 43, no verso 1, o profeta nos fala nesses termos: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Veja só, Deus dizendo: eu é que faço isso. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Você vê que coisa pessoal, Deus salvou, Deus chamando. Verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba, visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Portanto, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Veja que palavra. A Bíblia aqui nos mostra como Deus fala: fique tranquilo, vocês são o meu povo. Eu salvei vocês, eu remi vocês, eu cuidarei de vocês. Em meio às águas, em meio às lutas, em meio ao fogo, Deus nos ampara, Deus está conosco, e nada nos destrói. E por que não? Porque nós somos tão fiéis que conseguimos isso. Nós damos a Deus alguma coisa? Não, porque Deus nos dá tudo. É porque Ele é o nosso Salvador. Ele diz no verso 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. No verso 4 ele diz: visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Que coisa interessante. Deus diz: você não precisa temer, porque eu sou o seu Redentor. Eu remi, e eu fiz isso porque existe em mim um amor por você, que me motivou, que me levou a fazer isso. Eu te considerei precioso. Agora, esse favor tão especial de Deus nos faz perceber que, de fato, nós temos uma dívida muito grande com Deus. E nós estamos lidando não com um Deus que é como se fosse um legislador distante lá no céu, simplesmente nos dizendo que é certo e errado para seguirmos. Estamos lidando com alguém que nos ama e nos trata como precioso para si. Então, esse relacionamento que nós temos com Deus, que Ele iniciou e que Ele buscou e que Ele planejou, isso nos inspira, isso nos leva a entender: gente, Deus é o Deus que nos salvou. Verso 10, Isaías, não? O verso 10, Isaías ainda diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Só Ele é o único, não há Salvador. Só há um Salvador. Na oração de Jonas, ele reconheceu: ao Senhor pertence a salvação. De fato, a salvação é assim: Ele nos salvou. O Senhor Jesus Cristo retratou a salvação desta forma. Ele retratou a salvação na parábola de um pastor que vai atrás da ovelha. A ovelha se perde por culpa própria, mas o pastor vai atrás da ovelha, a ovelha que está de alguma forma perdida.
E o que a ovelha poderia fazer para se salvar? Poderia achar o rumo de casa, poderia se desprender de onde estivesse, poderia escapar dos predadores e voltar triunfante chegando ali. Na verdade, não poderia fazer nada. Na verdade, cada passo dessa ovelha seria um passo sem rumo, distanciando a ovelha mais ainda do local de segurança. Então não é a ovelha que faz a sua salvação, mas o bom pastor vai atrás da ovelha. E o bom pastor resgata a ovelha, coloca a ovelha sobre seus ombros e a carrega de volta. Assim é que Deus faz conosco, Ele nos salva. O apóstolo Paulo, voltando ao nosso texto em 2 Timóteo, então quer falar sobre isso e quer elaborar. E nesse curto verso que é tão profundo, onde Paulo fala sobre a natureza da forma em que Deus nos salva. Ele fala que Deus nos salvou, e então ele começa a discorrer sobre como isso se deu. Como é que Deus nos salvou? Ele diz que Ele nos chamou com santa vocação. Agora veja que coisa interessante. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Uma vocação santa, uma coisa sagrada. Sabe, essa vocação, nesse verso, não é o chamado geral, o chamar do Evangelho, que é proclamado a todos. Porque existe isso na Escritura, quando a Escritura diz, por exemplo, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia está falando que existe essa natureza do Evangelho ser propagado a todo pecador, para que todo pecador, ouvindo o Evangelho, seja então ordenado a se arrepender e crer em Cristo. E existe no sentido que nós chamamos isso um chamado do Evangelho. Agora, esse chamado, que é feito por evangelistas, e é feito para pessoas que às vezes convertem e às vezes não convertem, isso é um chamado que não é do que Paulo está falando aqui. Porque se fosse esse chamado não salva necessariamente. E veja que esse chamado salva. Não é que Ele nos salvou com uma santa vocação que poderia ou não poderia dar certo, mas é uma santa vocação que de fato nos salvou. Então, uma santa vocação aqui, estamos falando daquela obra interna que o Espírito Santo de Deus faz no coração de um pecador, que leva o pecador a certamente se converter. Ou seja, o que nós chamamos na teologia da chamada eficaz, a obra de Deus, onde Deus toca no coração do pecador e traz o pecador a si mesmo. Essa obra de Deus é uma obra que necessariamente produz a convicção de pecado a pessoas que ouvem o Evangelho, mas não sentem o peso e a convicção do seu pecado. Claro que quando isso acontece, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nem todos sentem isso. Nem todos se arrependem e nem todos creem. Mas existe um chamado de Deus que produz isso. Veja João capítulo 6, como o Senhor Jesus Cristo falando sobre a obra de Deus nesse sentido do coração do homem trabalha. Em João 6, no verso 45, o Senhor Jesus Cristo faz essa declaração. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Uma referência a uma passagem do Velho Testamento, onde fala que todos os do teu povo serão justos e serão todos ensinados por Deus. Ou seja, todo mundo que é do povo de Deus terá isso como distintivo: serão justos e terão também como distintivo o fato de serem chamados por Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo cita isso: serão todos ensinados por Deus. E então ele diz: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Está vendo o que ele está dizendo? Essa questão de Deus ensinar internamente no coração, do Espírito Santo aplicar a palavra, do Espírito Santo regenerar a alma e quebrantar o coração para que essa pessoa creia no Evangelho, é uma obra que, se Deus faz, necessariamente resulta na salvação, na conversão. Por isso Jesus diz: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É disso que estamos falando quando falamos de santa vocação.
Deus nos chamou, ele está dizendo, Deus nos converteu, Deus atuou em nosso coração de uma tal forma a superar toda a resistência e a nos trazer a Cristo, a nos trazer a fé em Cristo, porque todos sendo ensinados por Deus, todos que são do povo de Deus, todos que ouvem essa voz, esse chamado, todos esses vêm a Jesus. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E é disso que estamos aqui falando. Sabe, existe uma realidade que a Bíblia apresenta em muitos versos, que quando a obra de Deus atua no coração pecador, a pessoa necessariamente percebe, isso é valioso acima de tudo. Eu quero Jesus mais do que qualquer coisa, porque a pessoa tem os seus olhos abertos. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que parecem que está encoberto, para os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas Deus pode abrir os olhos dos incrédulos, Ele pode tirar a cegueira. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que quando os judeus que não creem em Cristo leem as escrituras do Velho Testamento, eles não entendem ali, não veem Jesus ali, porque eles leem como que expressa um véu sobre eles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu é removido. Deus remove, Deus abre os olhos e abre o entendimento. E Deus coloca um novo interesse no coração. Como diz lá o profeta Ezequiel, Deus tira o coração de pedra. Existe aquele coração de pedra, um coração resistente, que ama o pecado e não quer mudar. E esse coração é tão apegado ali ao pecado. Enquanto alguém oferecer para ele, veja, existe perdão de pecados, aceite o perdão de Deus, o coração de pedra resiste. E se Deus então dissesse, olha pecador, o dia que você tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, eu te dou a salvação. Sabe o que aconteceria? O coração de pedra que está naquele pecador impediria que ele tirasse o coração de pedra. Se ele, tendo um coração de pedra, tivesse à disposição de tirar o coração de pedra, já poderíamos concluir que já não tem um coração de pedra. Então o que acontece, o que a Bíblia diz, não é que o pecador tira o seu próprio coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus toma essa iniciativa. Deus tira o coração de pedra e Deus coloca um coração de carne. E isso é o que é esse chamado, uma operação de Deus. E agora com essa nova disposição, por causa do que Deus atuou nessa pessoa, de repente a pessoa ouve o Evangelho e essa pessoa diz, eu quero Jesus, eu quero seguir a Jesus e eu me rendo a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, escreveu aos Filipenses, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Sabe, Paulo não disse que Deus possibilita em vós o querer, não, Ele efetua. Você sabe o que é efetuar? Você pode ir ao banco, pede para fazer uma transferência. Se o funcionário do banco disser para você, eu efetuei a transferência, isso não significa que ele tornou a transferência possível, significa que a transferência ocorreu. Deus não possibilita o querer, Deus efetua o querer, Ele torna real o querer, Ele faz com que queiramos, segundo a sua boa vontade. Veja em Atos capítulo 16, um exemplo da Escritura, de como isso acontece no coração de uma pessoa. Em Atos 16, no verso 14, nós temos essa passagem onde o apóstolo Paulo, pregando a um grupo de pessoas, no verso 14, a Bíblia nos diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Muito interessante isso. Paulo pregava o chamado externo. O chamado interno aconteceu também. Deus chamou a Lídia, uma vocação santa naquele momento. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E veja, não é que ele abriu o coração para que ela pudesse entender, ou para que ela pudesse resolver por si. Não, ele abriu o coração não para que pudesse atender, mas para atender. Você percebe a diferença? Não para tornar possível atender, mas ele abriu o coração de modo que ela atendesse.
E você pode parar e olhar esse verso e pensar o seguinte: seria possível Deus abrir o coração dela, não abrir o coração dela para entender, mas para atender? Sabe, igual alguém chama, baixa a campainha na sua casa, você vai lá e atende, você corresponde. Se alguém te dá uma ordem, digamos que o policial te dá uma ordem na rua, ele diz, né, pare o seu carro, encoste o seu carro aqui. O que significa atender? Significa obedecer. Então Deus abriu o coração dela para obedecer, para atender as coisas que estavam sendo ali apresentadas no Evangelho. Seria possível Deus abrir o coração dela para atender e ela não se converter naquele dia? Na verdade não, irmãos. Porque se ela não atendesse, nós poderíamos dizer o seguinte: por que ela não atendeu? Bem, porque o coração dela ainda estava fechado. Esse é o sentido. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, que houve uma obra da graça de Deus que supera a resistência do pecador. Não é uma obra da graça de Deus que coloca como se fosse a bola no campo do pecador, para que agora ele resolvesse e ele chuta a bola na direção certa. Na verdade, é uma obra de Deus que trabalha o coração e leva a pessoa a agir dessa maneira. Na profecia de Jeremias nós temos uma linguagem bíblica muito interessante, quando a Bíblia diz: farei com que andeis nos meus estatutos e os guardem. Farei. Deus faz com que nós nos tornemos obedientes. Ele não faz isso nos arrastando contra a nossa vontade, mas Ele faz isso, Ele efetua nós o querer. Quanto a essa questão de que não é possível realmente não se converter quando Deus faz isso, o Senhor Jesus Cristo referiu-se a esse fato quando Ele converteu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava bem na estrada de Damasco. A última coisa que passava ali pela cabeça é que hoje eu vou me tornar um cristão, vou me converter ao cristianismo. A última coisa que ele pensava fazer naquele dia era isso. E no entanto, Jesus lhe apareceu. Em Atos 26:14, a Bíblia diz que Jesus lhe disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é isso? Fica dando coice naquele espeto que está obrigando o boi a ir na direção. O boi não quer andar não, então o que você faz? Você pega o aguilhão, você fica no boi, o boi anda. Se o boi resolver dar coice, recalcitrar contra os aguilhões, ele pode até começar fazendo isso, mas adivinha quem que vai ganhar? O boi vai andar. O que Jesus está dizendo é: Saulo, você vai converter. Não adianta não adianta resistir. Eu estou aqui para te converter. E se você teimar, eu vou ganhar. Não tem como você resistir. Eu sou mais forte. E essa forma então de Jesus fazer e de Deus fazer para salvar pessoas é aquilo que a Bíblia chama de vocação ou chamado. Veja o Salmo 110, esse salmo messiânico tão belo, começa com essa linguagem: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O verso 2 fala que do centro sai de Sião, ou seja, Jesus Cristo vem ao mundo, Ele faz a obra redentora, e de Sião sai a mensagem do Evangelho, para ser anunciado às nações. Salmo 110, o verso 3, então, nos fala o efeito disso. Veja só: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergindo da aurora. Assim é que o povo de Deus se apresenta então para servir a Cristo. Como que o povo de Deus se apresenta? Voluntariamente. Mas que dia? Em que dia eles se tornam voluntários? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do seu poder, no dia do poder de Deus, no dia em que Deus atua, no dia em que Deus opera no coração, no dia em que Deus chama. Deus chama. Ele chama as suas ovelhas pelos seus nomes. Ele sai diante delas e elas o seguem. É assim que acontece. Então Deus nos salvou, e o modo que Ele nos salvou foi esse. Ele nos salvou com santa vocação. Ele operou em nossos corações essa obra de nos trazer a querer Jesus,
a se apresentar voluntariamente para servir. Mas por que Deus fez isso? Por que Ele agiu assim? Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, Paulo explica: Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, ele diz, mas conforme a sua própria determinação e graça. Por isso, esse é o motivo, esse é o porquê. Então, primeiramente, um negativo: Deus não nos salvou segundo as nossas obras. Ou seja, não é porque Deus olhou para nós, viu alguma coisa de boa e disse: vou salvar esse aí. Afinal de contas, veja só, ele está agindo assim, 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 ele é assim, ele pensa assim, ele não segundo as nossas obras. Sabe, a salvação, irmãos, não vem pelas obras, como a Bíblia enfaticamente ensina. Efésios capítulo 2, dessa passagem tão conhecida entre os evangélicos: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras. As nossas obras não conquistam a nossa salvação, elas não contribuem para a nossa salvação, elas não complementam a nossa salvação. Ele nos salva pela graça. Graça, pela graça sois salvos e mediante a fé. Se não é pelas obras, o que nós queremos dizer com obras? O que significa obras? Sabe, obras é um termo bem abrangente. Tem pessoas que pensam que obras são essas obras de caridade, pessoas que fazem filantropia. Filantropia é obras, mas não somente esse tipo de coisa. Devoção religiosa é ir à igreja, fazer minhas preces, ler a Bíblia, falar de Jesus com pessoas. Isso também é obras, mas isso não se limita também a isso. Obras inclui tudo. Obras incluem você obedecer os mandamentos de Deus, qualquer mandamento. Um mandamento, por exemplo, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando você demonstra amor a Deus, mesmo que em pensamento, isso é obras. Quando a Bíblia diz no dia do juízo, os ímpios serão julgados segundo as suas obras. Isso inclui tudo. Eles prestarão conta de tudo. O apóstolo Paulo diz: até mesmo as intenções dos corações. Isso é obras. Então, obras em todo sentido, qualquer realidade, da atitude, do pensamento e das ações das pessoas. Não é conforme essas coisas que Deus nos salva. Deus não olha para a nossa vida e diz: eu vou dar salvação para aquele ali. Afinal de contas, ele está não merecendo, mas até que fazendo uma coisinha. Então, vamos dar salvação para aquele? Não é assim. Porque não é segundo as nossas obras. Como é, então, se não é segundo as nossas obras? É conforme a sua própria determinação e graça. Está vendo? É assim. Conforme a sua graça. A sua própria determinação. Não é você que determina. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então ele diz: é conforme a própria determinação de Deus, é conforme a própria graça de Deus. E o que é interessante aqui é que a Bíblia nos dá passagens que ajudam a entender perfeitamente o que isso significa. Quando a Bíblia diz que não é conforme as nossas obras, mas conforme a própria determinação de Deus, conforme a própria graça de Deus. Veja em Romanos capítulo 9, eu quero ler uma breve passagem aqui nesse texto, que em todo o seu contexto fala exatamente disso. Mas em Romanos 9, no verso 11, aqui falando sobre dois indivíduos, Jacó e Esaú, o apóstolo Paulo está mostrando como Deus faz a escolha de salvar. No verso 11, Romanos 9, ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Está vendo, obras? Não tinham feito nada, para que o propósito de Deus, sua própria determinação, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras,
mas por aquele que chama, sabe, aquele que dá chamado, você, venha você. Já foi dito a ela, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Esses meninos não tinham nem nascido, e Deus já tinha se pronunciado. Esses meninos nem existiam, quando Deus já havia decidido, e nada do que eles fariam na sua vida ainda tinha sido feito. Agora veja só o que alguém poderia propor. Ah, claro, nenhum tinha feito nada, né? Como diz a Bíblia. Não eram nem nascidos, não tinham praticado nem o bem nem o mal, está certo. Mas Deus já sabia o que eles fariam. Então Deus decidiu, com base no que ele sabia, na sua presciência, o que ia acontecer. Ora, irmãos, se fosse assim, daria na mesma Deus esperar acontecer, para depois falar, agora que eu vi o que é, daria na mesma. Isso perde totalmente o sentido da passagem. Porque se fosse esse o sentido, não é algo que eles já fizeram, mas algo que Deus sabia que eles fariam, e por isso Deus escolheu um e não o outro. Se fosse dessa maneira, então não faria sentido nenhum falar na forma que Paulo fala. É óbvio que essa passagem não está falando sobre isso. O apóstolo Paulo simplesmente reconhece o seguinte: a escolha de Jacó, Deus vai salvar Jacó, e Deus não vai salvar Esaú. Isso não foi em consideração a nenhuma obra dessas pessoas, mas foi em consideração o próprio propósito de Deus com respeito à eleição, para que esse propósito, a determinação de Deus prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, mas pela definição de Deus. Então é disso que estamos falando quando falamos não conforme as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Sabe, a determinação e graça de Deus é que fazem com que determinadas pessoas sejam salvas. Obviamente estamos falando de assuntos que estão relacionados à doutrina da eleição. Quando falamos de eleição, todos têm que concordar que eleição é uma doutrina bíblica. A palavra eleição está na Bíblia, a palavra predestinação está na Bíblia. Mas você sabe que existe essa contenda sobre eleição do tipo, mas a eleição é condicional ou ela é incondicional? Na verdade só tem duas possibilidades, não tem uma terceira. Ou a eleição é condicional ou ela é incondicional. Se ela fosse condicional, poderíamos falar até que dentro desse lado pode ter essa condição ou aquela. Pode ser que Deus elege conforme obras meritórias. É a pessoa que recebe o batismo, é a pessoa que é muito fiel na igreja, é a pessoa que evangeliza, alguma coisa assim. Ou poderia ser outro critério, é a pessoa que aceita o evangelho, a pessoa que vai ter fé. E essa, claro, é a visão arminiana. O que o arminianismo sustenta, os irmãos sabem, é que Deus escolhe, mas Ele escolhe com base na sua presciência de fé por parte do pecador. Na linguagem que muitos arminianos usam, é como assim: antes de criar o mundo, Deus olhou pelos corredores do tempo e lá na frente Ele viu as pessoas todas e sabia tudo o que aconteceria, porque Ele é onisciente. E nisso Deus falou o seguinte: eu vou ter um povo para mim, vamos ver quem que eu vou salvar, eu vou anunciar o evangelho e vamos ver como que as pessoas vão reagir. E aí, sabendo já de antemão, Deus olhando assim adiante, diz: opa, esse aí vai aceitar o evangelho, então eu escolho ele. Esse também vai aceitar, eu escolho ele. Esse aí está rejeitando, então não vou escolher esse não. Isso seria mais ou menos a visão de como Deus faz a escolha. Então isso é o que nós chamamos de uma escolha ou de uma eleição condicional. Condição, existe uma condição para você ser eleito. Você tem que atender às exigências e às condições. E quais são as condições? Aceitar o evangelho e crer em Cristo. Então muitas pessoas estão convencidas de que é assim que a coisa funciona. Mas sabe, isso não é um ensino bíblico.
Por exemplo, em João capítulo 10, verso 26, o Senhor Jesus Cristo falou assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja que ele não disse: vós não sois minhas ovelhas, porque não credes. Porque foi assim que eu decidi quem que é minha ovelha. E quem eu previ que ia crer, eu estou chamando essa pessoa de minha ovelha. Não, é o contrário. Não é porque a pessoa não crê que ela não é ovelha. Jesus disse: vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Ou seja, sabe por que vocês não creem? Vocês não creem porque vocês não foram escolhidos. E isso é uma coisa bastante diferente. E o que a Bíblia nos mostra, na verdade, é que a eleição é incondicional. Ela é incondicional no sentido que não existe nada no pecador, nada absolutamente, que Deus possa olhar um e outro e dizer: esse aqui atendeu aos critérios, ele é diferente do outro, então por isso eu escolho esse. Não, Deus olha para como se fosse a massa da humanidade toda caída em pecado. E Deus escolhe, sem que nós forneçamos a Deus um motivo, nós não nos qualificamos, nos tornando diferenciados dos demais pecadores, por atender certas condições. A eleição é incondicional. E é isso que a Bíblia mostra. Eu quero elaborar um pouco isso, porque de fato é isso que Paulo está dizendo, quando ele diz: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ele está falando exatamente disso, que não é segundo nada que Deus olhou e viu em nós, nem no presente e nem lá atrás, quando Deus olhou para frente e viu: muito bem, esse aqui vai ser assim tão ótimo, então ele, vamos ficar com ele. A ideia de uma eleição condicional, ela deixa um constrangimento muito grande para o conceito bíblico. Deixa-me expressar por quê. Alguém se atreveria a dizer: Deus escolheu para si os melhores? Eu acho que não, sabe? Eu já conversei com muitas pessoas que acreditam em eleição condicional. Se você chega e você pergunta assim: peraí, então você acredita que você é um dos eleitos? A pessoa diz: sim, eu sou um dos eleitos. Ótimo. Você acredita que Deus escolheu você porque você é melhor que os outros? A pessoa: não, longe de mim. As pessoas não falam isso, entende? As pessoas não têm essa visão da coisa. A pessoa vai dizendo o seguinte: não, eu sou pecador tanto quanto qualquer outro, eu não mereço a salvação mais do que ninguém. Ótimo, então, mas vamos então levar o raciocínio adiante. A pessoa que diz isso: então você não é melhor do que ninguém, mas você crê em eleição condicional. Então por que é que Deus escolheu você, mas não escolheu a todos? Por que você é um escolhido se outros não são? É porque Deus previu que eu aceitaria o Evangelho. Muito bem. Então vamos pensar sobre isso. Aceitar o Evangelho é a coisa certa a fazer? Ou é a coisa errada, ou tanto faz? Todos sabem que é a coisa certa. Rejeitar a Cristo é errado? É errado. Então veja o que isso significa. Isso significa que a pessoa está dizendo o seguinte: eu fui escolhido porque Deus sabia que eu ia fazer uma coisa certa, enquanto outros não. Quem faz uma coisa certa enquanto os outros fazem a coisa errada, está fazendo melhor que o outro. Então Deus te escolheu porque você fez melhor. Irmãos, é inescapável. É inescapável. As pessoas muitas vezes não param e refletem sobre as implicações disso. As pessoas não estão querendo dizer: Deus me escolheu porque eu fiz melhor. Mas, na verdade, a tese da eleição condicional é exatamente essa. Agora, eu entendo a preocupação na mente das pessoas que levam a esse pensamento. A preocupação de pessoas que não acreditam numa eleição incondicional é a preocupação de retratar a Deus de uma forma como um Deus injusto, um Deus indiferente até, um Deus que não ama as pessoas. Eu entendo essa questão, eu já tive essa persuasão, e eu entendo o que maquina na mente de uma pessoa quando ela pensa dessa maneira. E existe até um certo pavor de pensar
de falar que Deus predestina as pessoas sem nada ter sido previsto naquela pessoa. As pessoas pensam, isso seria um Deus injusto. Mas veja só, é como se Deus tivesse que dar o mesmo para todos. Deus tivesse que dar a mesma graça a todos. Mas se você entende graça, você sabe que graça é aquilo que pode não dar sem fazer injustiça a uma pessoa. Essa é a definição de graça. Graça é um favor não merecido. Realmente é verdade que se Deus dá para um, Deus tem que dar para outro? Se Deus der para uma pessoa grande talento musical, ele é obrigado a dar para todos? A pessoa que não recebeu pode se queixar perante Deus e dizer, olha Deus, injusto, aqui que conta até com a voz tão bonita, e eu aqui, né, ninguém quer me ouvir. Você pode realmente reclamar com Deus? Deus não é obrigado a fazer isso. Deus pode fazer, você está vendo, isso está no controle de Deus, isso é graça. Alguém pode chegar e dizer, que coisa injusta. Matusalém viveu 900, eu quero também. Deus não pode ser injusto, se deu para ele, tem que dar para mim. Realmente isso faz sentido? Sabe, uma vez que nós somos pecadores, debaixo da justa ira de Deus, Deus pode tirar nossa vida o que ele quiser, não é obrigado a dar para mim tantos anos de vida quanto ele deu para o outro. Se ele quiser, ele dá, se ele não quiser, ele não dá. Eu não tenho direito de reivindicar nada e protestar e bater o pé e dizer, Deus, mas se o Senhor foi legal com ele assim, o Senhor tem que ser legal comigo também. Não tem como. Isso não é uma coisa que condiz. Quando nós falamos de mérito, uma pessoa que merece ser bem tratada e é maltratada, essa pessoa é injustiçada. Mas veja só, como pecadores, nós não merecemos favor nenhum de Deus. Se Deus não nos der nada de bom, senão o inferno, nós não podemos protestar, porque somos merecedores da ira de Deus, e não do favor de Deus. A ideia do amor de Deus, as pessoas falam assim, né? Mas eu acredito num Deus que faz tudo o que está dentro do seu alcance para salvar a todos. Bem, irmãos, isso realmente não é bíblico. Eu sei que as pessoas querem pensar assim, mas olha, a Bíblia retrata dessa maneira. Deus diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ele decide, ele é soberano sobre isso. E alguém dizer que Deus faz tudo o que ele tem poder de fazer, no caso de todas as pessoas, é tão tolo quanto alguém explicar as guerras dizendo, Deus faz tudo o que ele pode fazer para impedir as guerras, mas ele não dá conta porque não tem como ele fazer mais nada. É mais ou menos a mesma coisa. E tem pessoas que são muito simpóticas no seu pensamento, pensam que é assim, não? Deus não aprova que os homens façam guerras. Aí as pessoas dizem assim, sabe por que ainda tem guerra? Deve ser porque Deus tenta de todo jeito, mas Deus não consegue impedir. Como não, irmãos? Deus pode sim impedir. Deus pode tirar a vida de qualquer sujeito que está fazendo uma coisa errada em qualquer momento. Irmãos, não havia uma regra acima de Deus que obrigava a Deus a deixar sequer o diabo entrar no jardim do Éden. Se Deus quisesse um mundo sem a queda do homem, Deus poderia ter tido um mundo sem a queda do homem. Essas coisas não fugiram do poder de Deus, não fugiram do alcance de Deus. Quer dizer, Deus tem um plano, e isso que está acontecendo. Nós vamos pensar um pouco dessa forma em que as pessoas atuam, muitas vezes, pensando que Deus, na verdade, está tentando salvar todas as pessoas com o máximo empenho. E se existe alguém que não é salvo, é porque Deus faz tudo aquilo que em sua onipotência ele consegue fazer, mas ele não tem como fazer mais do que isso. E aí acaba que pessoas, né, fecham a porta e não deixam Deus atuar. Vamos pensar sobre isso. Vamos imaginar que fosse dessa maneira. Essa visão que nós chamamos hoje do arminianismo. Suponhamos que Deus fizesse exatamente o que os arminianos alegam. Que ele não forçasse ninguém. Que ele não vencesse a vontade de ninguém. Suponhamos que isso fosse dessa maneira. Mas que ao invés disso, Deus simplesmente atuasse de uma forma assim, sem realmente empurrar a pessoa
a ponto dessa pessoa realmente necessariamente se converter. Ele só oferece o Evangelho, ele faz a pessoa entender alguma coisa do Evangelho, ele torna possível a pessoa se converter com o que os arminianos ensinam, a graça preveniente. Mas se mesmo assim, fazendo tudo isso aí, nenhuma pessoa se convertesse, é o que Deus faria? Ele se resignaria a não salvar ninguém? Vamos supor que seja esse então o quadro. Deus fez exatamente o que os arminianos entendem que ele faz. Ele oferece, ele toca o coração, ele chama, mas ele não faz de uma forma eficaz. Ele não efetua, ele possibilita. E todo mundo recusa. E aí Deus pega e fala o seguinte: olha, eu não vou ficar dessa forma não. Unilateralmente eu vou salvar alguns. E aí Deus entra em cena e salva algumas pessoas, fazendo mais do que os arminianos contendem que Deus faz por todos. Seria injusto? Seria? Vamos pensar. O salvo, então, se sentiria injustiçado? O salvo, então, estaria lá, não, diz assim: Deus não respeitou meu livre-arbítrio, Ele me atropelou a minha vontade e me obrigou a ser salvo. Eu estou aqui no céu agora, eu queria estar no inferno, eu estou muito injustiçado. Haveria isso? Claro que não. Nenhum dos justos protestaria. Todos fariam: puxa Deus, eu estava para fazer uma mazela eterna. Obrigado, viu? Todos. E os ímpios? Os ímpios poderiam protestar injustiça. Não, Deus, aí não. Se o Senhor atropelou a vontade dele, tinha que atropelar a minha também. Os ímpios poderiam protestar? Eles não teriam que protestar. E o arminiano tem que admitir isso, sabe por quê? Porque, veja só, eu estou falando dentro de um quadro como os arminianos entendem que a salvação funciona. Se o arminiano dissesse: não, nessas circunstâncias, se Deus escolhesse alguns e salvasse aqueles, aí seria injusto fazer o que ele faz no caso dos outros. Mas é o que eles estão dizendo que ele faz no caso dos outros. Pergunta para o arminiano: mas por que há pessoas no inferno? Eles vão dizer: não, porque Deus, ele atua assim, mas ele não força na vontade da pessoa. Então a pessoa resiste, a pessoa não quer, então a pessoa vai para o inferno. E você pergunta: isso é injusto? Ele: não é injusto. Então, se isso não é justo, não é injusto, em nenhuma hipótese. Entende? Não seria injustiça. Então, ótimo. Se não é injusto, nem com os eleitos, nem com os não eleitos, então não seria injusto com ninguém. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: é assim que a eleição funciona. O que os nossos irmãos arminianos dizem quando falam que Deus atua com graça preveniente, mas Deus não leva a pessoa a ponto de se converter. Ele leva a pessoa a ponto de ser possível ela se converter e deixa a decisão totalmente sob o poder dela. Isso nunca funcionaria para salvar ninguém. E de fato nunca funcionou para salvar ninguém. Não é assim. Não é assim. Porque isso subestima a maldade do coração do homem. A Bíblia diz: não há quem busque a Deus. A Bíblia diz que nós não queremos a luz. Os homens amam mais as trevas do que a luz. E se dependesse de Deus fazer quase tudo e deixar só um pouquinho para você ajudar, você atrapalharia tudo. Todo salvo é salvo porque Deus decidiu te salvar, sem levar em consideração se você queria isso ou não, porque você não queria. Eu não queria. Nenhum de nós queríamos. E sabe, é isso que Paulo está dizendo. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Conforme a sua própria determinação e graça. E o que eu acho estranho é que esse argumento que às vezes é usado: não, mas Deus faz tudo o que Ele pode para salvar a todos. Eu acho isso tão estranho, sabe por quê? Porque essas pessoas mesmas, elas acham que elas podem
ajudar pessoas incrédulas a se converterem. Pelo que elas fazem. Elas pensam assim: nós podemos fazer evangelismo, podemos fazer missões, e se nós fizermos, vai fazer diferença. Se nós não fizermos, pessoas não vão ser salvas. Se nós fizermos, pessoas serão salvas. E de fato eles estão certos nisso aí, faz diferença. Esse é o método que Deus usa. Mas sabe, quando eles falam assim, olha o que eles estão dizendo: eu posso influenciar os outros, existem coisas que eu posso fazer, mas Deus não pode fazer mais nada. Deus não pode fazer. Está vendo que estranho? É bastante incoerente. Talvez você já viu igrejas onde as pessoas fazem apelos prolongados. A pessoa no final do culto faz uma mensagem evangelista e faz um apelo. Irmãos, eu já estive no culto onde nós tivemos mais ou menos meia hora de apelo. Mas ninguém talvez aqui tenha. É assim, a pessoa fica ali: vamos cantar mais uma estrofe. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que vai falar no final do culto. Se o pastor tivesse feito mais uma estrofe do apelo, eu teria atendido o apelo, mas eu não vou então encerrar o culto. Vamos fazer mais uma estrofe. Vamos lá. E sabe qual que é realmente o sentimento disso? Eu já vi isso realmente, eu estou falando sinceramente, já vi isso. O que essa pessoa está pensando é o seguinte: se eu controlar as circunstâncias, talvez o que eu faço pode fazer alguma diferença. Pode até ser que Deus use, sabe? Que Deus é soberano e Deus pode até usar isso, se Ele quiser. Pode até ser que alguém ali realmente seja tocado pelo Espírito de Deus e vencido e salvo num momento como esse. Mas o que é estranho é quando a pessoa diz: só que o que eu faço pode ainda dar uma diferença para ajudar, mas Deus já está fazendo tudo que Ele pode. Irmãos, isso é um tanto ingênuo. A realidade é que Deus sabe exatamente o que Ele precisa fazer para conquistar você e qualquer outra pessoa. E se Deus quiser, Ele salva qualquer um. Você que é convertido, você que é salvo, pense comigo uma coisa. Tudo bem, hoje você crê, você já crê. Mas você poderia imaginar circunstâncias em que você morreria sem a salvação? Se as coisas na sua vida fossem diferentes? E se ninguém tivesse pregado o Evangelho para você? Deus orquestrou o universo para que você ouvisse o Evangelho. Você não foi a pessoa que decidiu: eu quero ouvir o Evangelho. Não, alguém chegou com o Evangelho para você, porque Deus é soberano, Ele conduziu pessoas até que o Evangelho chegasse a você. Não foi você que decidiu isso, não. Você que crê no Evangelho, se você fosse cercado das piores influências, você acha que você poderia hoje ser uma pessoa totalmente endurecida contra o Evangelho? Eu tenho certeza que poderia ser. A graça de Deus que poupou. Eu olho para qualquer pecador que está no mundo e eu posso dizer com certeza: se não fosse pela graça de Deus, lá estaria eu. Com certeza. Você que já é salvo, se você tivesse morrido na incredulidade antes de você ser salvo, você estaria no céu hoje? Você estaria no inferno? Foi você que decidiu? Ou foi Deus que preservou sua vida até que Ele te chamasse? Você está vendo? Essas coisas não estão em nosso controle, irmãos. Quem decide essas coisas? Quem decide quem ouve o Evangelho? Olha em Atos 16. Nós temos uma passagem muito interessante. Em Atos 16, o verso 6, o apóstolo Paulo está aqui em uma de suas viagens missionárias, e olha o que a Bíblia relata: atravessaram a região frígia-gálaga, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão: estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo então partiu, ele foi para o Ocidente naquela ocasião. Ele tinha tentado ir para o Norte, para o Oriente, e Deus fechou as portas dos dois casos. Deixa eu te perguntar uma coisa: se Paulo tivesse ido para o Norte ou para o Oriente, aquelas pessoas que Deus salvou através do ministério do apóstolo Paulo no Ocidente teriam sido alcançadas? Não.
Se ele tivesse ido para o Oriente em vez do Ocidente, Deus teria salvo pessoas no Oriente? Sim, através do poder de sua palavra. Se Deus tivesse dito a Paulo, eu quero que você vá para o Oriente, então Deus levaria ele lá para salvar pessoas lá, entende? Quem decidiu quais pessoas seriam salvas? Deus decidiu. E só tem duas maneiras de lidar com isso, irmãos, não tem como fugir, porque olha só, ou você fala assim, não, o que Deus decidiu aqui não faz diferença não, porque, sabe, a coisa funciona da seguinte maneira, o ser humano tem livre-arbítrio, o ser humano decide o que ele quer e o que ele não quer. Independentemente do apóstolo Paulo ter ido para o Ocidente, as pessoas que creram no evangelho do apóstolo Paulo indo lá, teriam se convertido pelo seu livre-arbítrio a si mesmo. E de qualquer maneira, se ele tivesse ido para o Oriente, ninguém ouvindo o evangelho lá iria se converter, porque o livre-arbítrio dela já estava endurecido. Ah é? Você sabe o que chama isso? Fatalismo. Cuidado, arminiano, para não ser um fatalista. Sério? O arminiano pode se tornar um fatalista. Se ele começar a dizer nada que Deus possa fazer vai fazer diferença. Irmãos, Deus quisesse, Deus poderia calar a boca de todos os falsos profetas do mundo, ninguém estaria sendo enganado por mentiras. Deus poderia fazer com que a mensagem do Evangelho fosse difundida com muito mais poder. Se alguém falasse, eu não quero ser missionário, Deus poderia dar um empurrãozinho quando deu em Jonas, e enviaria bem mais missionários. Você está vendo? Essas coisas estão no poder de Deus. Se você então admite, não, peraí, faz diferença sim, se Paulo vai para um lado, é necessário que ele vá ali e pregue o Evangelho ali. Então, sabe o que você acabou de admitir? Deus é quem determinou quem ouve o Evangelho e quem não ouve. Deus já fez escolhas. Deus favorece um mais do que outros. Existe graça especial para uns que não é dado para outros. Isso significa predestinação. É o que significa. Pense o inverso. No caso de uma pessoa que não é salva hoje, uma pessoa que já está no inferno, você poderia imaginar alguma circunstância em que aquela pessoa poderia ter sido salva, impedida de ir para o inferno? Deus poderia ter feito alguma coisa? Irmãos, a verdade é que sim. A verdade é que sim. Deus poderia ter secado aquela vida de sua graça de uma forma tão especial, tirando a cegueira, tirando o coração de pedra, abrindo o coração, de modo que até uma pessoa teria se convertido voluntariamente. Mas se ela está no inferno, obviamente Deus não fez. Mas não é porque Deus não poderia ter salvo. Eu quero que você veja isso na Escritura. Veja em Mateus capítulo 11. Em Mateus 11, no verso 20, o Senhor Jesus fala uma coisa muito impressionante. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Sabe o que Jesus disse aqui? Jesus disse o seguinte: a cidade de Tiro e Sidom, que morreram e foram para o inferno, aquelas pessoas. Jesus está dizendo, se Deus tivesse enviado para lá um profeta, que tivesse operado milagres, feito coisas tal como Jesus teria feito lá em Israel, sabe o que teria acontecido com aquelas pessoas? Teriam se arrependido. Agora eu quero te perguntar uma coisa e pense francamente sobre isso. Deus tinha condições de ter levantado um profeta e dado poder para o profeta fazer milagres e enviado o profeta para lá? Ele tinha esse poder? Claro que ele tinha esse poder. Por que ele não fez? Por que ele não fez? Estão no inferno, não precisariam de estar. Se Deus tivesse enviado alguém. Está vendo, irmãos? Não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Eles têm direito de reclamar com Deus e falar com Deus: Pai Deus, se o Senhor fez esses milagres em Israel, tinha que ter feito no nosso meio também. Tem direito? Nenhum. Continuando. Verso 23: E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mesma coisa novamente. Mais uma cidade, Sodoma. Ninguém pregou o evangelho em Sodoma. Sodoma não tinha 5 justos. Será que era assim porque não tinha nada que Deus podia fazer se Deus quisesse salvar pessoas em Sodoma?
Será que se Deus não tivesse levantado um profeta daquela geração, dado a ele poder de fazer milagres como Jesus fez e enviado ali para Sodoma para pregar, será que ninguém teria convertido? Irmãos, teriam pessoas se convertido sim. Sabe por que isso não aconteceu? Porque Deus é soberano e Deus decide, Ele salva conforme a sua própria determinação e graça. E para essas pessoas Deus não determinou esses benefícios. Para uns sim, para outros não. Bem, sabe o que isso significa para nós? Deve você fazer um frio passar pela espinha, viu? Porque não tinha nada no seu controle não. Se você é salvo, não agradeça a si mesmo. Sabe, quando a pessoa recebe o Evangelho, não vai lá dar parabéns, você foi, né? Não. Dê glória a Deus. Verso 25, vamos continuar lendo. Veja o que Jesus disse imediatamente em seguida. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. O que significa ocultar? Deus deixou essas pessoas nas trevas. Escolha divina. E as revelastes aos pequeninos. Por quê? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Por isso, irmãos, Deus é soberano. Nós não temos controle nenhuma dessas coisas. Agora, uma última pergunta. Se é dessa forma, se Deus nos salvou, não conforme nada em nós, mas conforme a sua própria determinação e graça, a pergunta agora é: quando foi que isso se deu? Voltando ao nosso texto lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, o texto diz assim: nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ora, isso, irmãos, é predestinação. Veja o que nós não estamos dizendo e o que esse texto não está dizendo. A Bíblia não está dizendo que Deus nos deu salvação antes dos tempos eternos. O que Ele nos deu antes dos tempos eternos? Graça. Está vendo? Sua própria determinação e graça que nos foi dada. Está vendo? Não que nos foram dados, mas dada. A graça nos foi dada antes dos tempos eternos. Isso é um antecedente propriamente. De forma alguma, irmãos, nós estamos dizendo que as pessoas eleitas de Deus já nascem salvas nesse mundo. Não, ninguém nasce salvo. Nós somos salvos no dia em que Deus nos chama, é assim que Ele nos salva. Mas já nascemos predestinados? Salvos não. Salvos somos aquele dia em que Deus nos salva. Mas a predestinação é desde a eternidade. A eleição é desde a eternidade. Veja uma passagem comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E aqui nos fala sobre desde quando foi que Deus nos salvou. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo exulta na salvação dessas pessoas. E ele reconhece que se elas creem no Evangelho é porque elas são eleitas. Se elas são eleitas é porque elas sempre foram. Então ele dá graças a Deus por esse fato que Deus, em sua bondade e misericórdia, resolveu salvar essas pessoas. 2 Tessalonicenses 2, verso 13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Está vendo bem específico? Escolheu vocês. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Essas pessoas não eram salvas quando nasceram, mas já eram escolhidas para a salvação quando nasceram. Antes, muito antes. Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade, obra do Espírito. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é isso que a Bíblia diz, quando ela ensina também, como em Apocalipse 17, 8, que as pessoas salvas são as pessoas que têm os seus nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E é isso que a Bíblia ensina. Antes de Deus fundar o mundo, Deus já tinha como que um livro, e ali o nome de todos os seus eleitos. O nome já está lá desde antes de Deus criar. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça,
que nos foi dada em Cristo Jesus, mas nos tempos eternos. Eu quero ler palavras do Spurgeon sobre isso. Em um sermão ele falou coisas tão profundas, tocantes. Ouça. Podemos voltar atrás, até o tempo em que todo o universo dormia na mente de Deus sem ainda ter nascido. Voltar até que entremos na eternidade, onde Deus Criador habitava sozinho, todas as coisas ainda inexistentes, senão em seu gigantesco plano. Mas nós ainda não teríamos chegado ao início. Poderíamos voltar mais e mais e mais eras e mais eras. Nós poderíamos viajar para trás por eternidades inteiras, se é que podemos falar de forma tão estranha, e mesmo assim nunca chegaríamos no princípio. Se tivéssemos poder ilimitado e voássemos majestosamente mais rápidos que a luz, nossas asas se cansariam, nossa imaginação desfaleceria e nós nos esgotaríamos por completo, sem nunca termos chegado nem perto do momento quando Deus nos escolheu para si. Sabe há quanto tempo Deus te ama? Ele disse: com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Irmãos, o amor de Deus pelo seu povo é uma coisa que a gente não compreende. Deus escolheu: eu vou te salvar, eu vou criar, eu vou ter esse povo para mim. E pode parecer que esse mundo é uma bagunça, pessoas fazendo tudo quanto é coisa, mas não tenha dúvida, irmãos, nomes foram escritos no livro da vida, e essas pessoas no tempo e no espaço, Deus conduz a história de modo que elas nascem, e Deus conduz o Evangelho de modo que elas sejam chamadas, e Deus toca o coração de modo que elas creiam, e essas pessoas recebem a salvação e a vida eterna. Você é uma dessas pessoas. Você crê em Cristo? Irmãos, não existe nada mais importante do que isso. Eu quero concluir citando também palavras de Martinho Lutero. Lutero falou o seguinte: se você se apega a Jesus Cristo, você é certamente um dos muitos que Deus escolheu para si, desde o princípio. Do contrário, você não viria a Cristo, nem daria ouvidos à revelação do Evangelho. Aqui digo, é que alguém consegue identificar a sua predestinação. E só mesmo aqui. Você percebe que você crê em Cristo? Mas se você crê, é porque você foi chamado. E se você foi chamado, é absolutamente certo que você foi predestinado. Ora, se Deus removeu a minha salvação das minhas mãos e a pôs em suas próprias, e se Ele me prometeu salvação, não conforme minhas obras, nem meus esforços, mas segundo a sua graça, então eu posso ter certeza de que, tão certo como Ele é fiel, Ele não me enganará. Vamos fazer uma oração, vamos colocar de pé. Essas palavras do apóstolo Paulo sobre a nossa escolha por Deus, a graça de Deus, nos motive a sermos fiéis, fervorosos naquilo que Deus nos chamou para fazer.